Paz do Senhor, igreja. Amém? Obrigado mais uma vez pela sua presença nessa tarde, noite, que você possa se sentir completamente à vontade, pois essa é a casa do seu Pai. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16. O Sadal vai estar projetando aí para a gente. João 16, 33. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33. Diz o seguinte: e disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, o quê? Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém? Semana passada o pastor Carlos ministrou, a mensagem com o tema Superando o Inimigo. Superando o quê? Quem se lembra? Quem já se esqueceu? Vamos lá, fazer provinha. Superando o quê? O inimigo. Mas qual que é o nosso maior inimigo, muitas das vezes? Nosso coração. A nossa mente. E como nós devemos vencer o nosso inimigo, através de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar mais uma continuidade nesse tema, superando o inimigo. Superando o inimigo, mas agora com um subtema, seja mais que vencedor. Seja mais que vencedor. Jesus está dizendo, para que vocês tenham paz, para que nós tenhamos paz. Nesse mundo você vai ter muita aflição, meu irmão. Nesse mundo nós vamos ter muitas aflições. Mas Jesus diz para nós, eu venci o mundo, tenha ânimo. Não se desespere, não se entregue, não fique um derrotado, mas vença. Porque eu venci o mundo, e se eu venci, você também pode vencer. Amém? Glória a Deus. Agora, o que é superar? O que é você superar? Superar seria algo como você passar por cima. Seria você ir além. Seria você ficar acima. Seria você sobressair. Seria você superar as expectativas. Seria você ter domínio. Seria você ser um vencedor. Superar. Muitas vezes nós ouvimos muitas histórias de atletas, de esportistas, que superaram muitas dificuldades. Quando você vê histórias de jogadores de futebol, que saíram talvez lá de uma favela, que saíram talvez de uma vida muito difícil, mas que superaram todas as dificuldades, tudo aquilo que estava diante, tudo aquilo que aos olhos humanos talvez seria impossível ele alcançar, mas talvez ele alcançou. Ele conseguiu superar todas as dificuldades, todas as barreiras que estavam diante dele. Ele conseguiu. Isso é superar. Isso é superar. Isso é superar o nosso inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Você não conhece seu inimigo? Você não conhece seu inimigo? Quem que é o nosso inimigo, Rino? O diabo. Meu irmão, será que você não sabe quem que é o seu inimigo? Será que você não sabe contra quem você está lutando? O diabo. Ele é o nosso inimigo. Ele é que se levanta contra nós. É ele que se coloca diante de nós. E muitas vezes nós olhamos para um monte, para uma montanha que está diante de nós. Nós falamos e pensamos, eu não vou conseguir subir esse monte. Eu não vou conseguir ultrapassar essa montanha. Mas em Cristo, você e eu, nós somos mais que vencedores. Amém? A Bíblia declara que em Cristo, você é um novo homem. Amém? Você é uma nova mulher, amém? A Bíblia declara que você é morto, você já está morto para o pecado, amém? A Bíblia diz que você está vivo para Cristo, amém? E a Bíblia diz que nós somos discípulos de Jesus, amém? E sendo discípulos de Jesus, eu e você nós temos uma promessa de sermos mais que vencedores. Mais que vencedores. Porém, a maioria de nós, muitas das vezes, nós não temos andado, nós não temos nos posicionado como verdadeiros vencedores.
É verdade, irmãos. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não temos andado como verdadeiros vencedores que devemos ser. Muitas das vezes quando nós olhamos para a nossa vida, não é para você olhar para a vida do Senhor, olhe para a sua vida. E muitas das vezes quando nós olhamos para nós podemos identificar que nós não temos realmente vivido como verdadeiros vencedores. Agora, por que muitas vezes nós não temos vivido como verdadeiros vencedores? Porque Deus ele já nos concedeu, 2 Pedro 1,3 diz o seguinte, 2 Pedro 1,3, tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Deus ele já nos tem levantado, Deus ele já tem nos escolhido, Deus ele já tem nos derramado sobre mim, sobre você, o espírito de vida, o espírito de capacitação, o espírito de você ir e experimentar muito mais além daquilo que você possa imaginar. Porque é o Espírito Santo que habita dentro de nós, é o Espírito Santo que hoje faz morada em nós. E sendo o Espírito Santo o próprio Deus, o próprio Senhor, eu e você, nós não podemos nos deter diante de uma dificuldade, nós não podemos parar diante de um problema, nós não podemos parar diante de uma crise financeira, nós não podemos parar diante de um problema no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós não podemos diante de uma enfermidade, nós não podemos, Cristo já nos disse que em Jesus nós somos mais que vencedores. Mas infelizmente, muitas das vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, né, parece que nós vivemos uma rotina. Uma rotina. E qual é essa rotina? A rotina do pecado. É quando nós caímos em pecado, mas aí você, né, começa a dizer que você está condenado, você começa a sentir vergonha, mas aí você começa a confessar o seu pecado, você começa a receber o perdão de Deus, e aí você se levanta de novo, e aí você começa a viver uma vida em vitória, mas aí de repente, lá vem a tentação de novo. Lá vem a tentação de novo e nós caímos de novo. E aí o ciclo começa de novo. E esse ciclo não para. E esse ciclo não para. Quando na verdade Deus tem muito mais para nós. Quando na verdade Deus tem muito mais para nós. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me canso, né, desse ciclo de pecado na nossa vida. Eu sei, irmãos, que a nossa vida ela sempre vai ser uma vida de lutas. Se nós estamos nesse mundo, nós sempre estaremos lutando contra o nosso inimigo, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu sei que enquanto nós estivermos nessa terra, como peregrinos, que nós estamos aqui, sabemos que nós teremos luta. Eu sei que nós teremos dificuldades. Eu sei que o pecado que diariamente nos assedia. Mas Cristo ele tem muito mais para nós. Cristo ele quer te fazer muito mais que vencedores. Cristo quer te fazer você vencer o pecado que está ao seu redor. Através do poder do Espírito Santo que habita em você. Se Jesus declara que eu e você nós podemos viver em vitória, que eu e você nós podemos triunfar sobre o pecado, e que Jesus ele destruiu as obras de Satanás, então eu quero esse poder sobre a minha vida, então que você também possa desejar esse poder sobre a sua vida, esse poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero aprender a viver essa vida de vitória. Nós temos que buscar essa vida de vitória. Nós não podemos parar nesse ciclo de cair, não. Muito pelo contrário, nós temos que viver uma vida em vitória, porque Cristo já disse que nós somos mais que vencedores. Então como nós vamos superar o nosso inimigo e ser mais que vencedores? Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz o seguinte: eles, discípulos de Cristo, venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Quero colocar diante de vocês, né, diante de nós, que eles venceram
Eles venceram o inimigo. Através do quê? Da sua identificação em Cristo Jesus. Qual a sua identificação em Cristo? Você sabe a sua identificação em Cristo? O Senhor te pergunta para você nessa noite. Você tem que saber, nós temos que saber a nossa identificação diante de Cristo. Mas frequentemente nós sentimos derrotados pelas circunstâncias ou pelas nossas próprias fraquezas. Nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos sem forças. O problema é que não compreendemos ou talvez não tomamos posse da nossa posição em Cristo. Quando nós identificarmos com Cristo e em Cristo, nós nos tornaremos mais que vencedores. Eu e você, nós nos tornaremos mais que vencedores. Essa identificação é encontrada em três verdades que trazem vitória para nós. A primeira é o sangue do Cordeiro. A segunda é a confissão. E a terceira é o compromisso. A primeira qual que é? O sangue do Cordeiro. A segunda, confissão. A terceira, o compromisso. Superar o nosso inimigo pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles entenderam o poder do sangue derramado de Jesus naquela cruz. Mateus 28 diz o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Nós temos que entender que quando nós vivemos e praticamos uma vida de pecado, nós somos escravos de quem? Do diabo. Nós nos tornamos escravos do diabo. Nós nos tornamos escravos do medo. Nós nos tornamos escravos dos desejos da nossa carne. Mas Jesus morreu na cruz para o quê? Para nos libertar, amém? Jesus morreu naquela cruz para te libertar. Para libertar a cada um de nós. Nós não somos mais escravos do inimigo hoje, mas hoje nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus, Ele morreu e destruiu as obras de Satanás. Foi isso que Ele fez. 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo. É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sim, Jesus morreu não apenas para redenção e perdão dos pecados, mas também para dar uma vida vitoriosa sobre o diabo. Entenda isso nessa noite. Cristo não morreu somente para te libertar. Cristo não morreu somente para te salvar, para perdoar os seus pecados, mas para te fazer um vencedor sobre o seu inimigo, sobre o diabo. 2 Coríntios 2,14 diz o seguinte: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Aquela cruz de 2000 anos atrás, ela é relevante hoje, ela tem muita importância hoje. O sangue derramado naquele dia, há tanto tempo atrás, ainda tem poder nos dias de hoje. O sangue de Jesus derramado por mim e por você. Eu e você não vimos com os nossos olhos. Eu e você não podemos contemplar aquela cena. Mas o Senhor disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas creram. E porque você crê, você se tornou um filho de Deus. E você sendo um filho de Deus, Ele te faz mais que vencedores sobre o seu inimigo, sobre o diabo. Ele te faz mais que vencedores sobre as obras das trevas. Creia nisso. O apóstolo Paulo, ele se identificou com a cruz. Quando ele declarou essa verdade, Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esse viver que hoje tenho na carne, vivo pela fé no quê? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida, ela é
ou tem que ser controlada por Cristo. A sua vida tem que ser controlada por Cristo. E o que aconteceu naquela cruz? A obra de Jesus, há 2000 anos atrás, ela tem que afetar as minhas decisões hoje. Ela tem que interferir as minhas decisões hoje. Porque se Cristo, Ele habita em mim, se hoje eu não vivo mais a minha própria vida, mas é Cristo que habita em mim, então é Ele que tem que dirigir a minha vida, é Ele que tem que estar nas minhas decisões, é Ele que tem que controlar a minha vida, não mais o meu próprio eu, mas Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, tem que controlar cada um de nós. A cruz, ela tem que ser um ponto de referência para cada um de nós. Ela tem que ser a definição de quem nós somos de verdade. Quem morreu, por que Ele morreu. E a vitória que foi adquirida naquela cruz, ela é transferida hoje, para mim e para você. Há tanto tempo atrás, nos dias de hoje, o sacrifício de Jesus naquela cruz tem importância. E não é uma importância qualquer, mas uma importância muito grande. É muita importância a cruz hoje. Agora, quando se fala em cruz, muitos de nós temos aquela visão que você tem que carregar uma cruz. Você tem que ter uma cruz, você tem que ter um objeto. Não. Jesus não está mais naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz, mas Ele não está mais naquela cruz, porque Ele vive, porque Ele reina. E se Ele reina, eu e você também, nós podemos reinar junto com Ele. Nós temos que entender que Jesus não veio e morreu na cruz para tomar uma religião. Não. Muitos dizem que Jesus, Ele veio trazer uma nova religião. Não. Jesus, Ele não veio trazer uma nova religião. Jesus, Ele veio trazer o seu reino. E reino e religião é completamente diferente. Reino, quando se fala em reino, se trata de governo. E quando se trata de religião, é outra coisa. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer o seu reino, o reino de Deus. A segunda coisa, nós temos que superar pela palavra do testemunho. A primeira coisa qual for? Pelo sangue do Cordeiro. Segunda coisa, pela palavra do testemunho. Quando nós lemos lá em Apocalipse, eles venceram pela palavra do testemunho de Cristo em suas vidas. Se você quer ter uma vida de vitória sobre o diabo e sobre o pecado, nós precisamos proclamar a palavra de vitória de Jesus na nossa vida. Temos que tomar posse dessa palavra de vitória na nossa vida. Nós temos que dar um basta, muitas vezes, irmãos, em coisas negativas na nossa vida, em coisas que muitas vezes nós olhamos e vemos e enxergamos e identificamos que vai nos levar a uma derrota. Nós temos que dar um basta nisso, nós temos que nos posicionar, nós temos que tomar a palavra de vitória de Jesus sobre a nossa vida, temos que declarar, ouça, as palavras que saem da sua boca, ela tem poder, tanto para matar, como para trazer vida, é isso que a palavra de Deus diz. Então, se tem poder para trazer vida, então começa a declarar que eu sou mais que vencedor, começa a declarar que você é mais que vencedor sobre o pecado, começa a declarar que Jesus já te fez mais que vencedor sobre as obras das trevas. Mas o problema é que muitas vezes nós não temos essa coragem, muitas vezes nós não temos essa ousadia de declarar nós mesmos. Muitas vezes nós temos coragem de falar para o nosso irmão, meu irmão, você é mais que vencedor. É verdade ou não é? Nós temos facilidade. Irmão, Deus te abençoe. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós não declaramos para nós mesmos. É ou não é? Nós não dizemos, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós temos essa dificuldade, mas que a partir dessa noite você comece a dizer e declarar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem muitas coisas que muitas vezes impede que a palavra do testemunho, faça a gente superar o nosso inimigo.
uma das coisas é nós nos esquecermos. O problema do povo de Israel, quando nós olhamos o Velho Testamento, o problema do povo de Israel é que o que levou eles a cair, em tentação, o que levou o povo a pecar contra Deus, foi que eles esqueceram o poder de Deus sobre a vida deles. Eles esqueceram que havia um Deus que estava dirigindo o seu povo, que estava conduzindo o seu povo, que estava guiando o seu povo, fazendo milagres, fazendo sinais, prodígios maravilhosos, mas o povo se esqueceram. Juízes capítulo 8, 33 e 34, Juízes 8, 33 e 34 diz o seguinte: E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram depois da morte de um líder, Gideão. Eles se esqueceram de um Deus que tinha poder. Eles se esqueceram de um Deus que deu vitória ao seu povo. Isso acontece muitas vezes com nós. Você já deve ter experiências tremendas, ter tido experiências tremendas do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos que nós temos um Deus que é todo-poderoso. Nós esquecemos que você tem um Deus, que você serve um Deus que tem poder nos céus e na terra para fazer maravilhas, para fazer grandes prodígios sobre a sua casa. Nós nos esquecemos. Esse foi o problema do povo de Israel. Eles se esqueceram. Nós temos que lembrar a cada dia do poder de Jesus em nossa vida, do poder de Deus em nossa vida. Nós temos que lembrar e identificar com Cristo o seu poder em nossas vidas e a vitória que trouxe para nós, e a vitória que Ele tem trazido para cada um de nós. Porque Jesus, Ele foi moído, Jesus, Ele foi esmagado por causa das minhas iniquidades, por causa dos nossos pecados, mas o castigo que trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Curado, nós somos sarados. Eles venceram, eles superaram pela palavra do testemunho. Quando o inimigo ele vem com os seus planos dele sobre a sua vida, quando ele vem com os seus desejos e tentações, com coisas do seu passado, para entrar em seu presente e para tentar destruir o seu futuro, nós temos que abrir nossa boca e declarar a vitória da cruz sobre a nossa vida. Você tem que declarar que você já foi liberto da escravidão, você já foi salvo em Cristo Jesus. A sua vida que hoje agora anda junto com Cristo, você anda em triunfo, a sua vida agora já está em um lugar que chama vida eterna, o seu nome já está escrito no livro da vida. Nós temos que fazer declarações como essa, que você não é dessa terra, mas que a sua morada ela é celestial, a sua pátria ela é celestial. Não importa o que aconteça nesse mundo, nessa terra, você vai gozar a vida eterna com Cristo. Mas quando o inimigo ele tentar se levantar contra você, com um papo de você ser escravo dele, quando ele começar a oferecer coisas desse mundo para você, você vai dizer, você não é mais dono da minha vida. Você não é mais dono da minha vida. Hoje existe outro Senhor na minha vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor da minha vida. Outra coisa que impede nós de superarmos, através da palavra de testemunho, é a vergonha. Vergonha. Eu e você, nós não fomos chamados para ficar em silêncio. Eu e você, nós não fomos chamados para sermos agentes 007. Eu e você, nós não fomos chamados para sermos crentes que estão escondidos nas casas. O Cristo que morreu naquela cruz por mim e por você, Ele não trouxe a vitória para mim, para você, para
para você estar envergonhando, para você sentir vergonha de ser um discípulo dele. Muito pelo contrário. Jesus ele declarou: aquele que me negar diante dos homens, diante das pessoas, também eu o quê? O negarei diante do meu Pai. Eu o negarei diante do meu Pai. Deus, aquele que é glorificado quando Jesus ele é confessado e exaltado diante dos homens. Deus ele é glorificado quando você exalta o nome de Jesus diante das pessoas. Quando você abre a sua boca para falar a respeito de Jesus Cristo. Quando nós abrimos a nossa boca para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Para testemunhar da obra que Ele tem feito em cada um de nós. Quando nós abrimos os nossos lábios para falar a respeito do reino de Deus. Para falar que hoje você pertence a Jesus Cristo. Para você falar que hoje existe um Senhor da sua vida. Que hoje as obras desse mundo não fazem mais importância para você. Mas muitas das vezes, a vergonha nos impede de nós superarmos. Porque Jesus, ele mesmo declarou que eu e vocês, nós somos o que? Luz e sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. E Jesus mesmo nos capacita para sermos esse testemunho vivo diante das pessoas. Quando ele diz lá em Atos, capítulo 1, ele diz: recebereis o quê? Poder. Para seres o quê? Minhas testemunhas. Vocês receberão poder. Porque nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para declarar e proclamar as verdades. As maravilhas do seu reino. Então, irmão, não sente vergonha. Não tenha vergonha de abrir os seus lábios para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eles venceram através do quê? Da palavra do testemunho. Não é simplesmente a gente declarar: eu acredito em Deus. Não, irmão, eu acredito em Deus. Mas é nós confessarmos: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é que dirige a minha vida. Quando se fala em Senhor, quando havia, a época dos escravos, os escravos tinham um Senhor. Sim ou não? Eles tinham um Senhor que governavam a sua vida, que mandavam na sua vida. Os escravos tinham que fazer o que o seu Senhor ordenava. Porque se eles não fizessem, eles eram chicoteados, eles eram castigados. Hoje o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Ou seja, é Ele que tem que governar a nossa vida. É Ele que tem que dirigir a nossa vida. Mas o governo de Jesus na nossa vida, a direção de Jesus na nossa vida, não é um governo que vai manipular você. Não é um governo que vai dominar você, não. Em Cristo você é livre. Em Cristo você já foi liberto. Em Cristo, eu e você, nós temos liberdade. Amém? Terceiro tópico, superar através do compromisso. O primeiro qual foi? Através do sangue do Cordeiro. O segundo qual foi? Pela palavra de testemunho. E a terceira qual é? Superar pelo compromisso. Eles venceram porque não amaram a sua própria vida, mesmo diante da morte. Eles preferiram morrer do que satisfazer prazeres da sua carne. E ser conquistado pelo inimigo. Eles preferiram morrer. Eles venceram por causa de um relacionamento de amor que eles tinham com Jesus. Qual que é o seu compromisso com Jesus? Qual que é o seu relacionamento com Jesus? Será que é um relacionamento que está acima da morte? Qual que é o seu nível de relacionamento com o Senhor? O amor,
compromisso que nós precisamos ter com o Senhor deve ser de dedicação acima de qualquer coisa. Deve ser um amor sacrificial. Deve ser um amor como um pai que está disposto a dar a sua vida por um filho, ou por um cônjuge, pronto para se entregar. Nós vemos tantas histórias de tantas famílias, de tantos pais e mães que tiram os seus próprios órgãos para doar para os seus próprios filhos, porque se não assim o fizerem, vão morrer. Uma escolha de morte, por causa de uma profundidade de amor. Qual que é o seu nível de amor, de compromisso com o Senhor? Qual que é o nosso nível de amor com Deus? De compromisso com Deus, com a sua obra, com o seu reino? Eu não estou falando talvez de uma morte necessariamente de morte física, mas nossa morte por causa das coisas desse mundo. A nossa morte para as coisas dessa terra. A nossa morte por causa do amor de Cristo tem que estar acima de tudo. Acima de tudo, Deuteronômio capítulo 6 vem dizer: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E ele declarou: todo dia, eu faço o quê? Eu morro. Todo dia eu morro. O que significa isso? Ele está dizendo: eu morro para as minhas vontades. Eu morro para os meus desejos. Eu morro para a minha carne. Eu morro pelo desejo de fazer as coisas desse mundo. Por quê? Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. Hoje já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus também ele disse que para nós sermos discípulos dele, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos negar o quê? A quem? Negar o nosso irmão? Negar o nosso esposo? Não. Negar a si mesmo. Negar a nós mesmos. E o quê? Tomar diariamente a nossa cruz e seguir a Cristo. Para sermos um discípulo do Senhor. Para termos um compromisso com Ele. Nós temos que seguir. Nós temos que amar a Ele. Mais que a nossa própria vida. Mais que os nossos próprios desejos. Mais que os nossos próprios prazeres. Mais do que o mundo possa nos oferecer. Mais que toda a riqueza desse mundo. Por amor a Cristo. Não apenas de um mero compromisso, mas de sacrifício. De sacrifício. Uma rendição, uma entrega. Entregando tudo por amor a Cristo, pois Cristo está acima de tudo. Acima de tudo. Tudo aquilo que o diabo possa oferecer para mim e para você, Cristo está acima de tudo. Eu estou morto para mim mesmo e vivo para Cristo. Ele é a minha vida. Ele é a minha razão de estar aqui. Ele não é um lugar onde eu vou todo domingo, mas Ele é a fonte da minha força. Ele é a fonte da minha alegria. Ele é a força da minha vida. A razão da minha vida, a razão da minha existência. O propósito da minha existência tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Tem que ser o Senhor. Se você quer superar os seus inimigos, as suas tentações, nós precisamos amar a Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso ser. O amor a Cristo tem que ser mais que o amor das coisas desse mundo. Jesus ele disse exatamente isso. Quando Jesus ele se deparou com um jovem, o jovem perguntou para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus disse: você tem que cumprir os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. E aí aquele jovem diz para Jesus: mas Jesus, isso eu já faço isso.
eu já faço isso. E aí Jesus disse, ok, então vende todos os seus bens, vende toda a sua riqueza, dá aos pobres e segue-me. E segue-me. E aí o que aconteceu? Aquele jovem tomou uma decisão. Não quis seguir a Cristo. Ele preferiu, ele amou, ou seja, o seu coração não estava em ter uma vida eterna realmente, mas estava nas coisas desse mundo. O meu amor, o seu amor, tem que estar em Cristo. Tem que estar no Senhor. Quando se fala em um amor com relação a Cristo, tem que ser um amor radical. Um amor radical. Não pode ser um amor light, um cristianismo casual, de vez em quando. Não. Não pode ser uma paixão pelo culto, não é um relacionamento semanal, toda semana nós estamos aqui. Não. Não é uma paixão pelas bênçãos que Deus pode dar. Não. Não é um relacionamento meio período. Não. É meio período. Com uma expectativa de ter algo integral. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma vida completamente entrega. Um amor verdadeiro de servir a Cristo. Nós temos que entender que hoje nós temos uma nova vida. Amém? Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus hoje. Romanos 6 diz o seguinte: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Romanos 6 diz o seguinte: fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Da graça de Deus. Nós precisamos matar o pecado, ou você será morto por ele. Ou você será morto por ele. Romanos 8:12 diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Agora, como nós poderemos matar o pecado na nossa vida? Como nós poderemos vencer o pecado na nossa vida? Como? Como, pastor, que nós vamos vencer o pecado na nossa vida? A palavra do Senhor diz lá em Salmos: eu guardei o quê? A tua palavra. Aonde? Meu coração. Para eu o quê? Não pecar contra ti. Guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia, ela sempre vai nos mostrar. Deus, ele deixou bem claro. Talvez você possa dizer: eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo ouvir a Deus, mas a Bíblia, esse livro,
Esse livro está as palavras de Deus. E nela está tudo que nós precisamos. Toda a orientação que eu e você nós precisamos está nela. A Bíblia, ela vai manter eu e você longe do pecado. Longe do pecado. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ou você acha que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi somente um ato natural? Não, foi um ato sobrenatural. Um ato sobrenatural. Porque as coisas do reino de Deus não é algo natural, é algo sobrenatural. A sua vida, ela não é natural, ela é espiritual. Quando você for morar com o Senhor na morada eterna, ela não vai ser uma vida natural, mas ela vai ser uma vida espiritual, sobrenatural. Sobrenatural. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai manter você longe do pecado. Ou o pecado vai manter você longe da Bíblia. Essa é a verdade. Mas que nessa noite, eu e você nós possamos escolher a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia como aquela que vai nos orientar. Como aquela que vai nos manter muito, muito, muito longe do pecado. Amém? Eu quero orar com você nessa noite.